em qual situação seria possível um corredor correr junto com um amigo, por exemplo, e esse corredor, mesmo que ele corra numa velocidade maior, será que se ele correr numa velocidade menor, isso causaria algum tipo de dor? Para alguns corredores, sim, eles vão relatar isso, né, que, por exemplo, uma pessoa que corre mais rápido, 15 km por hora, e aí quando ele vai correr com alguém que corre a 12 km por hora, ele sente dor porque ele sai do ritmo habitual dele. Sim. Então isso sim pode ser uma verdade, isso pode causar dor, ou não, ou a pessoa pode correr mais lento e não sentir dor, mesmo sendo o ritmo bem abaixo do ritmo habitual dela. Então aqui eu coloquei na lousa umas coisinhas aqui para ajudar a gente a pensar sobre isso, beleza? Aqui a gente vai considerar o ppm, tá? As passadas por minuto, número de passadas que uma pessoa dá em um minuto. A gente sabe que bons corredores ficam em torno de 170, 180, e alguns corredores iniciantes, ou a maioria dos iniciantes, ficam ali por volta de 140 passos por minuto. Isso não é uma regra, tem corredores de elite que dão passos mais lentos, como também tem corredor iniciante que dão um número de passos maior. A gente sabe que o número de passadas é controlado pelo sistema nervoso central, né? Então, quem controla quantos passos vai acontecer é o sistema nervoso central. E aí, a gente sabe que tem uma relação direta do tempo de contato do pé com o solo com o número de passos, né? Ou seja, quanto menos passos a pessoa dá, mais tempo ela fica com o pé no chão. Porque quando ela tem um tempo de contato rápido com o chão, ele aumenta a frequência de passadas, né? E quando ele fica mais tempo com o pé no chão, ele acaba diminuindo a frequência de passadas. Por quê? Imagina que uma pessoa que dá 170, 180 passos por minuto, ela tem uma frequência de passadas muito alta, né? Então, lógico que ela tem que fazer um movimento rápido e lógico que o tempo de contato dela com o chão diminui. Entendi. Beleza. Então, a gente consegue entender que o número de passadas, né, esse controle de passadas é uma estratégia motora do sistema nervoso central. Quem comanda isso é o sistema nervoso central. Baseado em quê? No percentual de força da pessoa, a quantidade de força que essa pessoa consegue empurrar o chão, o tamanho da passada. Então, pessoas que têm uma frequência de passos maiores, ela desloca menos e ela compensa esse deslocamento menor com uma frequência maior. E o contrário também, pessoas que têm uma frequência baixa, eles acabam saltando mais tempo para mais longe. Então, a gente vai achar uma forma automática de escolher esse número de passadas. As pessoas não deveriam ficarem tentando se encaixar muito no ritmo de passada, deveria deixar isso mais natural. Quando isso vai tornar automático? Quando a pessoa começa a fazer treino de habilidade motora, ou treino técnico, ou educativo de corrida, e aí ele vai aprender a fazer um movimento mais rápido, e isso naturalmente transfere para a corrida. Mas não adianta eu falar para alguém, você dá 140, agora você vai dar 180 passos. Isso não acontece, né? Essa estratégia de mudar a quantidade de passos depende da pessoa também ter uma boa habilidade técnica. E a habilidade técnica se desenvolve fazendo educativo, beleza? Beleza. Então aqui a gente vai ter duas situações, o Eduardo e o Fernando. O Eduardo, vamos pensar que o melhor tempo dele no 5K, ele correu a 15 km por hora. E o Fernando correu a 12 km por hora. O Eduardo correu esses 15 km por hora a 170 passos. E o Fernando correu esses 12 km por hora a 140 passos, beleza? A gente tem duas medidas. Imagina que o Eduardo e o Fernando, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, eles só têm essas formas diferentes de correrem, tá? A gente vai pensar nesses dois mesmo tamanho e mesmo peso, para não falar que isso aí foi o que causou o número de passos diferentes. Vamos enquadrar os dois aqui para ficar fácil de pensar. Aí, vamos colocar uma situação A. Vamos imaginar que o Fernando chama o Eduardo para correr. Ô, Du, vamos correr? Vamos. Vamos correr 5 km comigo? Beleza. Eles vão correr juntos a 12 km por hora. Significa que o Eduardo está correndo a 80%, né?
Se o 100% dele é 15, 12 quilômetros para ele significa 80% do máximo. E para o Fernando significa 100% do máximo, certo? Sim. Situação B, o Fernando chama o Du também para correr, e aí eles vão correr a 9 km por hora. Porque esse dia é um dia que o Fernando quer fazer uma corrida mais leve, mais fácil. Então, para o Fernando, 9 km por hora significa 75% do máximo. E para o Eduardo significa 60% do máximo. Para o Fernando vai estar uma corrida moderada, enquanto para o Eduardo vai estar uma corrida bem leve. Concorda? 60% é uma intensidade bem leve, 75% é uma intensidade moderada. Ou seja, para os dois aqui, vai ter um impacto totalmente diferente correr a 9. Do mesmo jeito que teve correr a 12, que para o Fernando era o máximo dele e para o Eduardo era moderado. E aqui no C, quando os dois vão correr a 8 km por hora. Para o Eduardo é muito leve, são 53% do máximo. E para o Fernando, leve, né? E quase para um moderado, a gente considerar moderado 70%. Então, vê que dependendo da velocidade, para um vai ser muito difícil, enquanto para o outro vai ser muito fácil. Concorda aqui? Concordo. Então, beleza. Aí o que acontece? Em qual situação o Eduardo conseguiria correr sem ter dor aqui? O que acontece para o Eduardo sentir dor caso ele vá correr com o Fernando nessa velocidade de 8 km por hora? O que você acha que é o mecanismo que causa dor no Eduardo? Ele tentar aumentar a quantidade de tempo que ele fica com o pé no chão? Exato, matou a pau. O que faz a pessoa sentir dor é ela aumentar, na verdade, o tempo de contato com o chão, né? O que faz a pessoa sentir dor é aumentar o tempo de contato com o chão, ou seja, diminuir a frequência de passadas, aqueles ppms. Ou seja, se o Eduardo dava, numa corrida normal dele, né, 170 e o Fernando 140, o problema para o Eduardo quando ele vai correr aqui é ele querer diminuir dessa frequência de 170 passos. E aí, se ele passa lá para correr junto com o Fernando para 150, 140 passos, quer dizer, ele saiu da mecânica dele, né? E aí, quando ele sai da mecânica dele, ele fica mais tempo no chão, e quando a pessoa fica com mais tempo no chão, o que acontece em relação à sobrecarga nela? Aumenta o tempo que ele está jogando todo o peso dele em cima da estrutura, né? Exatamente. É exatamente isso que acontece. Quanto mais tempo o pé no chão, mais sobrecarga da gravidade em cima dele, ou seja, mais tempo aquela gravidade empurra um peso maior contra o chão. Então, quando as pessoas têm uma frequência de passadas maiores, ela bate mais vezes o pé no chão em 1 minuto, significa que ela tem uma descarga de peso no esqueleto, nas articulações, nos tendões, no músculo menor do que aquelas pessoas que ficam muito tempo com o pé no chão. E o Du, que estava acostumado a dar 170 passos, de repente se vê dando 140. E é isso que acaba machucando. E qual seria a forma, então, do Eduardo correr os mesmos 8 km por hora, mesmo para ele sendo uma corrida muito fácil? Qual seria a saída para ele não sentir dor ao correr uma velocidade que para ele não é a velocidade habitual dele? Bom, acredito que se ele manter a frequência de passada dele, só que ele não precisa colocar tanta força, ele vai diminuir a distância, o tamanho da passada dele, vai acabar não saindo o que sai normalmente, mas a frequência continua a mesma. E aí provavelmente a mecânica dele vai continuar parecida ou bem próximo do normal, mas ele não vai estar sentindo aquele impacto, aquela sobrecarga na estrutura, no joelho, tornozelo e demais estruturas que absorvem isso. Bingo, é isso. Na verdade, é exatamente isso. É ele tentar manter aquela frequência habitual dele de 170, e aí a mecânica dele vai mudar um pouco,
vai mudar, óbvio, vai ter um ajuste aí natural, mas a frequência de passadas vai ser a mesma ou muito perto da mesma. Isso, o que vai causar essa adaptação, na verdade, é a força que ele aplica no chão. Então, provavelmente ele só vai fazer menos força para empurrar o chão, ele vai saltar menos, né? Ele vai deslocar menos, porque pondo menos força ele desloca menos. Só que a frequência de vezes que ele bate o pé no chão vai ser muito parecida. Ou seja, o jeito dele correr vai estar muito parecido, né? E aí ele vai sair pouco do habitual dele, e aí ele vai sentir menos dor. Cara, acho que a melhor dica seria tentar deixar próximo do natural, mas não dar aquela controlada na força mesmo. Como ela vai aplicar menos força, não deixar o corpo relaxar porque está devagar, mas pensar mais na mecânica, na postura, mas evitar colocar a força que naturalmente ela coloca. Então, creio que isso ia ser um ponto que ajudaria muito na hora de executar essa corrida mais lenta, né? Aí você falou um negócio super importante, que é a pessoa não relaxar para correr uma velocidade menor. Porque quando ela relaxa, a frequência de passadas dela relaxa, também diminui, e ela sofre muito mais com impacto, concorda? Porque o que faz a pessoa não sofrer com impacto é a capacidade dela ser reativa. Então, isso que você falou, a pessoa se manter com a intenção de fazer o mesmo número de passadas do que o habitual, com ela se manter com a mesma intenção de manter aquela mesma força, a mesma rigidez que ela tem para correr mais rápido, né, dela não ceder o movimento e ela tentar manter uma frequência de passadas perto do que ela faz sempre. É isso que vai fazer a pessoa conseguir correr mais lento e sem sentir dor. Então é possível alguém que corra mais rápido acompanhar um amigo que corre menos, perfeitamente possível, desde que ela respeite o quê? Aquele movimento, quanto mais perto do habitual dela, melhor. O machuque é sair muito do que ela está acostumada a fazer. Se dá 170 passos, dá 140 passos, é um negócio que vai machucar. Assim, se diminuir uns 10%, de 170, chegar a 162 passos, ainda é uma coisa bem tranquila de acontecer. Uma variação baixa. Mas de sair de 170 para 140 realmente é pedir para ficar com alguma dor pós-treino. Então esse é um erro que as pessoas fazem, né, ao tentar correr mais lento, de diminuir muito a frequência de passada, e é por isso que dói. Às vezes a gente escuta os alunos falando que não conseguem correr mais lento do que a gente prescreve, porque às vezes a gente quer passar um treino mais leve, aí o cara fala que quando ele corre devagar dói, ou então que quando ele corre com alguém mais lento que ele também sente dor. Então o que a gente está propondo aqui é um remédio, um antídoto para a pessoa que sente isso. Eu acho, assim, um sentimento que eu tenho, até por experiência de correr, às vezes acompanhar alguém e correr mais lento, essa situação de ter que colocar menos força uma coisa a menos para a gente se preocupar, e aí dá até para concentrar um pouquinho mais, ficar um pouco mais tempo voltado em manter a técnica ali legal, subir o joelho e estender a passada, tipo, sem ter que colocar muita força. É um sentimento meu que eu acho que eu consegui pensar nisso, né, tipo, levar na corrida quando eu estava fazendo um pouco mais lento, e talvez outras pessoas consigam e possam ajudar, outras talvez tenham outra estratégia para manter essa capacidade de correr mais lento, mantendo a frequência. Quando você foi correr lento, então foi até um estímulo para você prestar mais atenção na sua técnica, né? Exato, para não deixar o corpo solto, né, largado, assim. Acabou até sendo um treino técnico e não um treino de condicionamento, né? Também é uma coisa bem legal, às vezes, de fazer esse treino técnico correndo numa velocidade menor, prestando atenção no movimento. Legal.